eu preciso desintoxicar a cabeça do empresário. Da gorjeta. Da gorjeta. Sim. Porque ele acha que ele trabalha pela gorjeta. Ele acha que ele trabalha pelo lucro. Sabe por que eu digo isso? Porque eu trabalhava pela gorjeta. Eu só fui entender esse troço 13 anos depois, cara. Então, a melhor mentalidade do empresário não é ele trabalhar para ser funcionário do seu próprio negócio. Porque o modelo industrial criado na Revolução Industrial do século XIX, no final do século XIX, criou o modelo de escola que a gente conhece. O modelo de escola, um senta atrás do outro, uniformizado, sinal. É o modelo industrial. Exato. Por quê? Porque a Revolução Industrial, o início do capitalismo, trouxe a necessidade de você preparar a mão de obra para a indústria, para o mercado de trabalho. E está tudo certo, cara. O mercado de trabalho é importante. A gente contrata, nós temos vários funcionários. É importante. O mercado de trabalho ele é importante. Mas se o empresário decidiu, por livre e espontânea vontade, não fazer parte desse mercado de trabalho, ele precisa ter uma outra mentalidade. O problema não é você ter uma carreira numa empresa. O problema é você decidir ser empresário, mas manter o pensamento, o padrão de pensamento de uma carreira do mercado de trabalho. Porque senão ninguém pensa no estratégico, né? Você tem que sair do mercado de trabalho e você tem que pensar de outra forma. Então, qual é o pensamento comum do mercado de trabalho? Eu vou trabalhar, vou ganhar um salário e isso aí vai pagar, eu vou me sustentar, pago minha despesa, pago meus boletos, está tudo certo. Então, não tem nenhum problema esse modelo. Agora, se o cara decidiu ser empresário, ele precisa jogar um jogo diferente desse. Porque se é para ser empregado do seu próprio negócio, eu dou um conselho para a pessoa. Seja empregado de alguém, é melhor. Porque você vai trabalhar numa outra empresa. Vai ter o salário, não vai ter o risco. Você vai ter o salário, você não vai ter risco. Você vai ter 13º, você vai ter fundo de garantia. Você não vai ter o risco. Agora, o cara resolver ser empregado dele próprio. Você entendeu? Então ele não vai ter 13º, não tem hora extra, ele não tem fundo de garantia, ele não tem nada e ainda tem um risco. É melhor trabalhar para outra pessoa. Então se o indivíduo decidiu ser empresário, então é melhor que ele faça o quê? Tenha um padrão mental diferente. Ah, mas Flávio, mas isso só funciona para quem já é grande. Não, você tem que ser desde o início. Ainda que você ainda esteja vendendo o almoço para comprar a janta, numa fase da sua vida, e todo empresário tem essa fase, é preciso entender que eu estou construindo riqueza e não lucro. Fala galera, tudo bem com vocês? Antes de continuar, quero fazer um convite especial. Se você está curtindo esse conteúdo e quer ir ainda mais fundo no assunto, tenho uma surpresa para você. Toda semana eu disponibilizo um e-book completamente gratuito lá no link da minha bio. É um material exclusivo que complementa perfeitamente o que a gente discute aqui no canal. E sabe o melhor? O e-book dessa semana tá imperdível. Preparei ele com muito carinho, pensando especialmente em você que quer dominar esse assunto. Então, pausa o vídeo rapidinho e clica no like. Vai, se inscreve no canal e já aproveita para baixar o e-book lá na bio. Depois me conta nos comentários o que achou do material, tá? Sua opinião é super importante para mim. Agora sim, vamos lá. Vamos voltar pro nosso assunto de hoje, que tem tudo a ver com o que você acabou de baixar. Vamos lá, hora de voltar pro vídeo, né? Mas para começar a falar em modelos de negócio, eu preciso desintoxicar a cabeça do empresário. Da gorjeta. Da gorjeta. Sim. Porque ele acha que ele trabalha pela gorjeta. Ele acha que ele trabalha pelo lucro. Sabe por que eu digo isso? Porque eu trabalhava pela gorjeta. Eu só fui entender esse troço 13 anos depois, Caio. Por aquela passagem do teu livro, quando o Wizard te ofereceu 200 milhões? Exatamente. Foi ali que eu comecei a pensar nisso. Porque eu lembro quando ele fez a proposta de 200 milhões, eu falo isso no meu livro, eu recebi uma proposta de 200 milhões, eu tinha 36 anos, a gente tinha 13 anos de mercado. Em 2008. E quando ele botou uma proposta de 200 milhões, eu estava ali conversando com ele, olhando pro número que ele escreveu, assim, 200 milhões. Qual que era o EBITDA na época? Era 25. Ele emitiu uma proposta decente, de 8 vezes, mais ou menos. Não é? E aí, quando eu vi aquilo, eu não fiquei pensando, nossa, 200 milhões, pô, será que é bom, será que é ruim, será que é muito, será que é pouco? Eu não fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando assim, miserável. Como é que ele tem esse dinheiro? Primeira coisa que eu pensei. Primeira coisa que passou na minha cabeça. Primeira coisa que passou na minha cabeça. Como é que ele tem essa grana, cara?
Ele não tinha essa grana, ele tinha um sócio, que era um banco. Então eu não entendia como era esse jogo. Mas ele começou a falar aquilo. Primeiro, como é que ele tem essa grana? Segundo, eu pensei, por que é bom isso para ele? Se o meu negócio só deixa 25 milhões de por que isso é bom? Por ano? Aí a terceira coisa, o que ele tá vendo que eu não tô vendo? Por último, não entendo esse jogo. Ele tá jogando um jogo diferente do meu. E aí eu terminei e falei, olha, tua proposta é muito boa. Eu não tinha nem pensado na proposta. Estava pensando nessas 4 coisas que eu falei. Falei, mas eu preciso de 30 dias para pensar. E eu pedi 30 dias para quê? Pensar na vida. Pensar na vida. Eu não queria pensar na proposta. Eu queria primeiro entender, cara, que jogo esse cara tá jogando. E aí eu fui procurei algumas pessoas. É um método que eu gosto. Eu vou conversar com pessoas que entendem, pessoas que... E aí eu selecionei 5 pessoas para conversar. 2 sabiam muito. E eu consegui entender o jogo. Cara, ele joga outro jogo. Eu não sabia, um jogo que eu não sabia nem que existia. Naquele momento foi como se tivesse tirado umas vendas dos meus olhos, porque eu enxerguei o que eu não sabia que existia. E aí eu achei muito interessante esse jogo, o jogo do equity. E aí eu falei, voltei lá no almoço 30 dias depois e agradeci, olha, nós não vamos vender. Não vamos vender, é uma decisão que já está tomada, obrigado, e acabou, fim de papo, 2008. Eu fui vender em 2012, eu voltei a conversar com ele, com o Carlos, e um outro candidato a comprador, que era a Abril Educação, na ocasião. E a gente acabou fechando com a Abril Educação, mas a gente voltou a conversar 4 anos depois. Só que o patamar era outro, não era 200 milhões, eram 960 milhões de reais. Mais de 1 bi. O ponto é o seguinte, o mercado endereçável é bem menor. Então assim, primeiro, mercado endereçável. Segundo, modelo tributário. O Brasil é um manicômio fiscal. Nem os tributaristas eles sabem explicar direito, porque troca toda hora, são leis e mais leis e tal. Num modelo desse, você precisa se estruturar tributariamente para que você tenha um modelo tributário mais eficiente. Eu sou 100% a favor de você pagar 100%, não sou a favor de sonegação fiscal. Sou 100% a favor de você pagar 100% dos seus impostos. Mas eu sou 100% a favor de você organizar o teu negócio de maneira que você se encaixe nas legislações que você tenha que pagar menos impostos. Uhum. Então é muito simples. Indústria, tu vai ter IPI. Se importa, tem imposto de importação. Se vende produto, tem ICMS. Cara, só que dá uns 40% de imposto. 40%! Ah, você presta serviço? É 5%. Então prestar serviço hoje é melhor do que a indústria. Uhum. Vai ter a reforma tributária. Talvez mude um pouco essa dinâmica, mas até hoje é assim. Uhum. Mas você vai vender material didático, por exemplo, tem imunidade tributária. Livro não paga imposto. Não é nem lei municipal nem federal. Está na Constituição Federal. Tem imunidade tributária. Então é um produto que não tem imposto. Não tem imposto de renda. Uhum. Então, se você tem uma empresa de educação, por exemplo, você pode estruturar o seu negócio muito mais focado numa editora do que numa prestação de serviço. Uhum. E quando eu acordei lá do meu sono profundo no aeroporto de Congonhas, voltando a essa história, e eu fui pensar na vida, naquele momento eu deixei de ser escola e passei a ser uma editora. Isso era mais eficiente, eu tinha mais margem, eu tinha mais escala, eu gerava mais caixa porque tinha menos compromissos tributários e tudo dentro da lei. Mas quem fez isso? Eu. Alguém mandou? Ninguém. Porque empresário decide qual é o seu modelo.